Olá, pessoal. Nesta aula, vamos resolver um exercício abrangendo todos os tipos de isomerias. Sabemos que existem três tipos de isomeria: a isomeria plana, a isomeria espacial geométrica e a isomeria espacial óptica. A isomeria espacial plana se caracteriza pelos compostos possuírem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais planas diferentes, né? A isomeria espacial geométrica se caracteriza por possuírem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural plana e fórmulas espaciais geométricas diferentes. Ocorre em compostos que apresentam uma dupla ligação, cujos ligantes são diferentes, ou compostos de cadeia fechada, cujos ligantes da simples ligação são diferentes. E, por último, a isomeria espacial óptica, quando os compostos apresentam mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana e fórmulas estruturais espaciais diferentes. Ocorre quando o composto apresenta um carbono assimétrico. O que é carbono assimétrico? É o carbono cujos ligantes são diferentes. Aí nós temos a isomeria espacial óptica, porque o composto que apresenta esses quatro ligantes diferentes, isto é, que apresenta carbonos assimétricos, quando colocado em frente a um espelho, apresentam dois isômeros, que é o isômero destrógeno e o isômero levógeno, tá ok? Vamos resolver o exercício, a gente vai pegando aí devagarinho, vai relembrando, né? Então, o exercício número 22 diz o seguinte: a seguir são apresentados pares de estruturas. Assinale os pares que são isômeros entre si e o tipo de isomeria. Nós temos desde o item A até o item I, né? Então, são dados pares de estruturas e nós vamos verificar se são funções, aliás, se são isômeros e o tipo de isomeria. O item A, por exemplo, nós temos dois compostos, dois álcools, né? A forma molecular, primeiro verificamos a forma molecular. Para ser isômero tem que ter, no mínimo, a mesma forma molecular. Como aqui é C3H8O, a forma molecular desse, e aqui é C3H8O, eles apresentam a mesma forma molecular. E como as formas estruturais planas são diferentes, então são compostos diferentes, dizemos que são isômeros planos. Como o que diferencia esses dois isômeros planos é a posição do grupo OH, então eles são isômeros planos de posição, ok? Então, mesma forma molecular e diferentes formas estruturais planas. Esses isômeros planos se diferenciam pelas posições do grupo OH. Isômero plano de posição. Esses dois aqui, pessoal. Primeiro vamos verificar a forma molecular. A forma molecular desse alcano é C3H8, desse alcênio é C3H6. Como apresentam fórmulas moleculares diferentes, então não são isômeros. Já de cara. Como apresentam fórmulas moleculares diferentes, não são isômeros. Tá ok? AC, eu tenho um álcool e tenho um éter. Vamos verificar se tem a mesma forma molecular. C3H8O. Esse aqui é C3H8O. Então, eles apresentam a mesma forma molecular. Fórmulas estruturais planas são diferentes, porque são dois compostos diferentes, portanto, são isômeros planos. O que diferencia esses dois isômeros planos é o tipo de função. Esse pertence a um álcool e esse pertence a um éter. Portanto, são isômeros planos de função. Tá ok? Então, vamos lá. Mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais planas. Como pertence a funções químicas diferentes, são isômeros planos de função.
Tá ok, pessoal? A D. A D eu tenho dois alcenos. O que se percebe é que eles têm a mesma fórmula molecular, ok? A mesma fórmula estrutural plana, são compostos que têm a mesma fórmula molecular plana. É o mesmo composto, pessoal. Mudou só a posição dos ligantes do carbono. Portanto, são isômeros espaciais. Como apresentam duplas ligações, e os ligantes em cada carbono da dupla ligação são diferentes, ó, CH3 e H, CH3H, como os ligantes são diferentes, então são isômeros espaciais geométricos. Agora, vamos verificar os ligantes. Ó, os ligantes desse carbono é o H e CH3. A massa molar do H, do hidrogênio, é 1, porque ele tem peso atômico 1. A massa molecular do CH3 o carbono tem peso atômico 12, o hidrogênio tem peso atômico 1, portanto 12 com 3 dá 15, então 1 e 15. Aqui eu tenho 1 e 15. Como os ligantes de menores massas estão do mesmo lado, aqui eu tenho o isômero cis. Como os ligantes de menores massas estão em lados opostos, eu tenho o isômero trans. Tá ok? Tranquilo? Vamos a E. A E, eu tenho, isso aqui são ésteres, COO, são ésteres. Como esses ésteres têm a mesma forma molecular, C3H6O2, C3H6O2, eles têm a mesma forma molecular, e fórmulas estruturais planas diferentes, são compostos diferentes, dizemos que são isômeros planos. O que diferencia esses dois isômeros planos é exatamente a posição de um heteroátomo. Então, são isômeros planos metaméricos, tá? Metameria é quando apresentam os heteroátomos, pessoal, porque o oxigênio se encontra entre dois átomos de carbono. Os compostos que apresentam oxigênio entre átomos de carbono e nitrogênio entre átomos de carbono são os héteros átomos, tá ok? Portanto, são isômeros planos metaméricos, que é um tipo de isomeria onde os heteroátomos se encontram em posições diferentes, tá ok? Vamos a F. A F eu tenho dois compostos aparentemente iguais. Eles apresentam a mesma forma molecular, C3H5OCl, C3H5OCl, apresenta a mesma forma molecular e a mesma forma estrutural plana, portanto não são isômeros planos. Vamos verificar se são isômeros espaciais. São isômeros espaciais porque apresentam formas estruturais espaciais diferentes. Aqui, pessoal, ele pode ser isômero espacial geométrico ou isômero espacial óptico. O isômero espacial geométrico não, porque não tem dupla ligação e nem é um composto de cadeia fechada. Vamos verificar se é um isômero espacial óptico. Aí vamos verificar se tem um carbono assimétrico. Exatamente esse carbono aqui, ó, ele tem os ligantes diferentes. Como os ligantes são diferentes, são isômeros espaciais ópticos. O que é que nós vamos pegar? Vamos pegar esse composto, colocar de frente a um espelho. Esse primeiro composto, que é a imagem real, é chamado de destrógeno. E a imagem do espelho, a especular, nós chamamos isômero levógeno. Você percebe que o cloro que está do lado esquerdo passa a ficar do lado direito, o hidrogênio que está do lado direito passa a ficar do lado esquerdo, o oxigênio do lado direito passa para o lado esquerdo, o hidrogênio do lado esquerdo passa para o lado direito. Então, eles têm a imagem invertida, tá? Então, esse é o destrógeno e esse é o levógeno, tá? Então, apresento isomeria espaciais óptica. E os isômeros destrógeno é a imagem real da molécula e o levógeno é a imagem especular, tá bom? Vamos ao G. O G tem dois compostos aparentemente iguais,
né? Eles têm a mesma forma molecular, C2H2O2Cl2, C2H2O2Cl2, apresentam a mesma forma molecular e mesma fórmula estrutural plana, então não são isômeros planos. Vamos verificar se são isômeros espaciais. Não são geométricos porque não apresenta dupla ligação. Vamos verificar se tem um carbono assimétrico. Então vamos pegar esse composto C. Esse ligante é diferente desse, mas esses dois são iguais. Então não são isômeros espaciais. Portanto, não são isômeros, tá? Porque não são isômeros geométricos, porque não tem dupla ligação, com ligantes diferentes, e também não apresentam um carbono assimétrico. Então, a molécula não é uma molécula quiral, ok? Vamos ao H. O H, eu tenho dois compostos cíclicos, cadeia fechada. Eles têm a fórmula molecular desse composto é C6H12O, esse composto é C6H12O. Ok? Então, mesma forma molecular. As fórmulas estruturais planas são iguais. Esse composto é igual a esse, mudou só uma posição do carbono. Aqui, ó, o H estava aqui, passou para cá e o CH3. Então, eles apresentam a mesma forma molecular, fórmulas estruturais planas, também iguais, as mesmas. Portanto, não são isômeros planos. Vamos verificar se são isômeros espaciais. Como é uma cadeia fechada, com simples ligação, simples ligações, e numa simples ligação apresentam os carbonos da simples ligação, apresentam ligantes diferentes, OH diferente de CH3 e H diferente de CH3, né? Aqui, são diferentes, então são isômeros espaciais geométricos. Pessoal, esse carbono, o ligante dele é o H, é aqui CH3. O H tem peso atômico 1, portanto a massa molar dele é 1. O CH3 é 12 com 3 dá 15. Então esse ligante, esse carbono tem o ligante 1 e 15. Esse outro carbono tem 12 com 3 dá 15. Essa é a massa molar do CH3. A massa molar aqui, o oxigênio é 16, hidrogênio 1 é 17. Então a menor massa molar aqui é o CH3. Então as menores massas molares são H e CH3. Como H e CH3 se encontram em posições diferentes, opostas, é o isômero trans. Como se encontra em mesma posição, são isômero cis. Portanto, pessoal, são isômeros espaciais geométricos. Esse primeiro é o trans e o segundo é o cis. Ok? Vamos verificar o item I. Eu tenho dois compostos que apresentam a forma molecular desse é C4H10O, aqui é C4H10O. Eles apresentam a mesma fórmula molecular. A fórmula estrutural plana são iguais. Esse composto é igual a esse, mudou só a posição. O H foi para cima, o H foi para baixo, mas os compostos são iguais. Então, eles não são isômeros planos. Por quê? Porque o isômero plano ele tem que apresentar fórmula molecular iguais, formas estruturais planas diferentes. Vamos verificar se são isômeros espaciais. Como não tem dupla ligação, não são isômeros espaciais geométricos. Vamos verificar se tem um carbono, assimétrico. Tem, pessoal. Esse carbono tem esse ligante, que é diferente desse, diferente desse, diferente desse. Portanto, tem um carbono assimétrico. Colocando esse composto em frente a um espelho, aqui eu tenho o isômero destrógeno e aqui eu tenho a imagem especular, que é o isômero levógeno. Você percebe que o OH à direita fica à esquerda, o hidrogênio à esquerda fica à direita. Tá bom, pessoal? Eu acho que com essa revisão aí, a gente deu uma geral aí, tá? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.